Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Noite, dia 5 de agosto, às 18 horas, quarta-feira, e nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa com esse plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Onde quer que você esteja, nós vamos pedindo essa licença amiga para podermos passar aí os próximos 40 e poucos minutos estudando esta obra extraordinária que Allan Kardec e os espíritos superiores nos deixaram, a terceira obra do codificador da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E olha, você que está nos acompanhando e vai nos acompanhar hoje, né? E tem aí o Evangelho em mãos, você pode abrir lá no item 2 do capítulo, ou melhor, item 4 do capítulo 2, né? Que é a realeza de Jesus, que é o estudo que nós faremos essa noite. Se você não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos, você pode acessar esta obra através da internet. É uma obra de domínio público, você coloca lá no Google, Evangelho segundo o Espiritismo, PDF, pronto, e você tem acesso. Mas tem em mãos o livro, porque é de mistéria importância tê-lo ou em mãos ou num tablet, né? É isso aí. Bom, quem está conosco hoje à noite é a nossa querida amiga e irmã Raquel Bachega. É Bachega que se fala mesmo, Raquel? Olha, o certo é Bachiega, né? Dizem os melhores italianos que me disseram, os italianos da gema, mas Bachega, eu já ouvi de tudo, viu, André? Então, nesse caso, tá valendo também Bachega. Já desejando boa noite a todos, a você que nos acompanha, a toda a equipe da Rádio TV Mundo Maior, que nos dá o prazer aí da doce companhia e viabiliza tudo isso pra gente. Prazer estar com todo mundo, viu? Obrigada pela oportunidade. É isso aí. Nós é que agradecemos essa oportunidade, agradecemos a Jesus e a Fundação Espírita André Luiz essa oportunidade de você que está nos assistindo, a Raquel e eu, podermos aí nos reunir, ainda que à distância, né, mas conectados por essa grande rede, para poder cear, né, o pão evangélico, né, algo que é tão necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para a nossa pacificação interior, né? Bom, e como sempre fazemos, é mistério importância que comecemos com uma prece. A nossa querida Raquel vai fazer por nós a prece e nós a acompanhamos mentalmente. Então vamos lá, né? No momento de profunda conexão com a nossa espiritualidade maior, com a força de Deus, nosso Criador, Criador de tudo e de todos, nós vamos pedindo permissão com muito respeito, com muito amor no coração, a toda essa egrégora que se forma em nosso favor agora. Porque quando falamos da força de Jesus através das suas palavras, são movimentadas forças incríveis em nosso favor, em favor da terra, em favor da nossa casa. E como o Evangelho é no nosso lar, nós pedimos a esse Criador bondoso, de infinita misericórdia, que nos conceda seu doce olhar e permita que essas doces energias que vêm do Príncipe da Paz, nosso Mestre Jesus, possam renovar as nossas forças, as energias da nossa casa, purificando, tornando leve o nosso ambiente. Abrindo a porta da nossa casa, nós vamos permitindo e rogando que a luz de Deus se ancore e seja presente no centro do nosso lar. E o nosso coração que possa estar aberto para receber a semente do Evangelho e a nossa mente seja lúcida e consiga olhar para as palavras agora que serão estudadas com seriedade, respeito e, acima de tudo, como palavras que tocarão a nossa alma e nos conduzirão a melhores caminhos, a mais acertos, rumo à nossa felicidade, porque é assim que Deus espera que fiquemos, que estejamos evoluindo com sabedoria, com paciência, aprendendo sempre. Senhor, permita então que os nossos trabalhos do Evangelho no Lar sejam abertos. Em Teu nome, assim é, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, você que chegou agora,
pega aí o Evangelho segundo o Espiritismo, abre lá no capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus, que é o estudo que você, eu e a Raquel vamos fazer essa noite aqui juntos, né? Isso aí é sempre uma alegria muito grande quando você pode participar desse nosso programa, enviando considerações sobre o tema ou fazendo alguma pergunta, né, que pode ser direcionada aqui para a Raquel ou eu, né, e nós certamente vamos pedir socorro da espiritualidade, né, e quem sabe temos condições de responder aí a sua pergunta. Como é que você pode fazer isso? 1124575011, né? A nossa querida Margarete está lá de corações abertos para receber a sua participação. 1124575011. Você também pode participar pelo WhatsApp 11 99643 3827. Pode enviar mensagem de áudio ou de texto que a nossa querida Margarete passa aqui para a gente. O WhatsApp é 11 99643 3827. Outra forma que você tem de participar é através do facebook.com/TV Mundo Maior. Você entra lá, tem a janelinha desse programa, você clique do lado, você manda a sua mensagem. Tem também pelo YouTube, e aí é pelo site. Você entra pelo site, né? tvmundomaior.com.br, clica lá no YouTube e deixa a sua mensagem. Aliás, eu vou pedir para a Bruna, nossa querida amiga, irmã, produtora aqui do Plantão do Evangelho no Lar, né, que possa direcionar para a gente aqui as questões, algumas das participações que vierem por YouTube. E você já sabe, né? Por favor, curta, comente, compartilha. Isso é muito importante para o nosso trabalho de divulgação espírita. É uma caridade que você faz para todos nós. Curtir, comentar e compartilhar, né? E também baixar aí o aplicativo tanto da Rede Boa Nova de Rádio quanto da TV Mundo Maior. Você vai lá na sua loja, né? Se for Android é uma loja, se for o da Apple é outra loja, né? Então, e aí você, o iPhone, né? Aí você pode baixar os dois aplicativos. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, vamos logo dando início, então, ao programa dessa noite, né? Hoje é um tema muito importante, um trecho muito curto, Raquel. Entretanto, de uma profundidade extraordinária. Eu tive condições de rapidamente passando aqui à vista, de perceber quantas nuances, quantas possibilidades de transformação nos são explicadas a partir desta visão da realeza de Jesus. Sem dúvida. A gente está muito acostumado a definir as coisas, a entender as coisas com base na nossa atual sociedade, na nossa forma e modelo atual de vida. Então, se fala de realeza, muitos modelos que nós temos, ainda não são muitos mais, né? Modelos de, aspas, realeza, como a gente associa com monarquia, né? Os reis, as rainhas, da onde vem realeza. A gente tem esses exemplos materiais ainda existentes no nosso planeta, mais incipientes, mas ainda temos essas figuras, né? Mas isso, de uma forma mais remota, significava muito naqueles regimes, né? A figura do rei, a imposição dele, mas quando Jesus, então, nesse ensinamento, veio dizer onde que mora a realeza dele, ele veio trazer para a gente uma visão totalmente outra no sentido e significado dessa realeza, que rompe totalmente com aquilo que a gente acha que seja realeza. Quer dizer, que realeza é essa que esse Jesus traz? Ele literalmente revolucionou tudo, até conceitos de linguagem, não é, André? Então, ele trouxe um novo dicionário, eu costumo dizer, até para dizer, olha, essa realeza aí que vocês estavam achando que é realeza nada, tá? Tudo besteira. Vem aqui comigo, vem comigo que você vai entender o que é realeza, né? Quer ser inteligente, vem comigo. Isso aí nos trouxe o dicionário do amor, né? Esse foi o dicionário que o Cristo nos apresentou. Vamos lá, logo começando a ler, né, o item 4 do capítulo 2, a realeza de Jesus. Vamos começar com uma pergunta, que é um texto bem curtinho. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza, né? É exatamente essa questão que você está trazendo, né, Raquel? A nossa noção de realeza, né, ela talvez é muito parecida
com outras tantas noções errôneas que nós temos acerca de títulos, por exemplo, que são dados no mundo, né? Por exemplo, eu me lembro que eu participava de uma reunião mediúnica, né, onde o dirigente, ao final da reunião mediúnica, ele vibrava para os servidores públicos. E nas palavras dele, ele dizia assim, para que eles se deem conta de que estão tirando da sociedade os recursos do seu sustento, portanto, eles não devem se servir da sociedade, mas sim servir a sociedade, né? E tem ótimos servidores públicos que fazem esse trabalho, né? E quando nós estamos falando de servidor público, gente, nós estamos falando de uma quantidade enorme de grandes trabalhadores aqui no Brasil, né? Uma massa de trabalhadores incríveis, tem muita gente boa. Mas também há esse conceito errado, né? Esse conceito de que o servidor é para ser servido, né? Assim como há o conceito errado da realeza do Cristo, porque a realeza do Cristo é a realeza da servidão, né? André, você tocou num ponto que me fez voltar para a sala de aula. Não só na faculdade de Direito, a minha primeira formação foi em Direito, né? A gente já até conversou sobre isso alguma vez, mas eu dei aula de Direito desde 2003, né, para a universidade, e eu fiquei com o pessoal que ia se preparar para concurso público. Então, para oficial de justiça, para juiz, para, enfim, essa galera toda aí. E fazia parte da matéria, uma matéria que se chama Ética na Administração Pública. O primeiro conceito dessa matéria que eu tinha que refletir, ensinar não, né? Refletir com eles no decreto, que é o 1171, era o que é servidor. Então, você me trouxe esse conceito, foi maravilhoso relembrar, porque o servidor vem dessa etimologia, né? Claro, é para servir ao bem comum, para que esse bem comum aconteça. Talvez essa é a simplicidade da linguagem do amor que Jesus trouxe nesse dicionário do amor que você trouxe para a gente. O maior servidor de todos foi esse nosso Jesus que deu o exemplo, né? Não era servidor público, mas foi o maior servidor público da humanidade. Ele serviu a humanidade como ninguém, não é? E veja você que interessante, para ser rei, ele teve poucos seguidores no começo, né? E até hoje toda a humanidade, ou quase toda, por assim dizer. Alguns têm o direito de entender que ele, não crer nele, mas todos entendem que ele trouxe uma missão, sem dúvida, a mais importante. Então, é interessante que você trouxe, que faz a gente lembrar. Quer dizer, é importante que o servidor, eu falava em sala de aula, lembrasse, principalmente o candidato, que a hora que ele estivesse lá, ele lembrasse para que ele está lá. Não é para ter a estabilidade que ele tanto sonha, que é para ter mais dinheiro para pagar a conta, né? Que muitos tinham essa gana enquanto alunos, mas que ele estaria lá para olhar no espelho e lembrar que o bem que ele faz à sociedade reverte a ele, já que ele é membro dessa sociedade. Então, é interessante que você trouxe, bem legal. E outra coisa, né, Raquel? Esta realeza, é claro que ela é reconhecida por boa parte da cristandade, e o cristianismo é a maior religião da Terra ainda, né? Existe uma tendência aí de que em poucos anos os nossos irmãos muçulmanos tenham uma quantidade superior de fiéis do que os cristãos, mas ainda são os cristãos a maior quantidade de religiosos da Terra, né? Uma boa parte considerável desses reconhece Jesus e sua realeza, né? Entretanto, não é, a meu ver, nenhum engano nós falarmos que 7 bilhões e 700 milhões, mais ou menos, de pessoas e mais uns tantos bilhões de espíritos, mesmo que não reconheçam a realeza de Jesus, né, fazem parte, né, como é que se chama? A prole, né? Tem um nome, né? Os súditos. Todos são súditos de Jesus. Porque Jesus, a realeza de Jesus, é voltada para servir toda essa gente. Então, Jesus serve até hoje, né, mais de 30 bilhões de criaturas, indiferente se as criaturas acreditam nele ou não. Se as pessoas estão ou não seguindo a lei dele, se as pessoas estão ou não se comprometendo com a lei divina, né? Ainda assim, essas criaturas todas são súditos de Jesus, e Jesus, como o rei da servidão, serve essas criaturas todas. Então, ainda que mesmo os ateus, os agnósticos, né, sem saber, são todos súditos de Nosso Senhor, né, Raquel?
Sem dúvida. É nesse tom que o Evangelho começa, né? Não será essa realeza de Jesus também uma realeza aqui na Terra? Mesmo ele tendo falado, como que ele disse, né? Meu reino não é deste mundo. Mas será que ele não deixou um reinado aqui também? Claro que deixou. Porque Jesus, como nós já estudamos até em outra ocasião, né, André, em outra lição do Evangelho, ele disse: eu vim cumprir a lei, e ela é tão natural como eu e você, como a natureza existe. Então, se a parte natural da natureza, e Deus, Criador, fez a tudo e todos, ele não veio romper com nada e veio cumprir. Logo, esse reinado que é de Deus é também dele como filho e é nosso, é de todos nós. E ele não veio reivindicar título, isso é o mais importante, né? Ele, como rei, ele não veio reivindicar título, ele veio repartir o título. Ele veio dizer: vós sois luzes, brilha a vossa luz, você pode fazer o que eu faço muito mais. Se ele se colocou, se ele foi reconhecido como rei, ele também nos reconheceu como potenciais reis de nós mesmos, né? Criaturas iguais, prontas para evoluir. Era só despertar o amor. Então é interessante essa questão da realeza dele em cima da égide aí, do pilar do amor, né? Ainda que as criaturas podem dizer, não, mas a realeza que eu reconheço é de Buda, é de Krishna, né? Olha, a realeza que eu conheço é o niilismo, é o existencialismo, eu não acredito em nada. O meu rei é Jean-Paul Sartre, por exemplo, né? Olha, Jean-Paul Sartre, Buda, Krishna, está todo mundo trabalhando para Jesus. Então, ele é governador da Terra, né? E esse trabalhar para Jesus, de forma alguma, traz uma visão de que Buda é menor do que Jesus. Não, há um organograma, né? A espiritualidade é muito organizada, muito equilibrada, hierarquicamente muito bem resolvida, né? Então, estes todos são servidores importantíssimos do planeta Terra, destes 20 e poucos, 30 bilhões de espíritos, juntando os encarnados e os desencarnados, né? E eu tenho certeza que todos eles não só reconhecem, né, a realeza do Cristo, como muitas vezes vão lá pedir conselhos, quem sabe, ao próprio Cristo, né, em cima dessa gestão destes povos, dessas religiões, destas famílias, dessa quantidade enorme de espíritos que há nesse pequenino planeta água aqui, do nosso pequenino sol de quinta grandeza, né, Raquel? Pois é. É aquela questão quando o Cortella tenta explicar também quem a gente é na vida, né? Ele fala assim: você tem tempo? É aquela famosa exposição dele dos bilhões de astros e tudo mais. Maravilhosa. Né? E a questão de Jesus como governador é muito simples, embora complexa, toda respeitável ao mesmo tempo, mas é muito simples. Alguém tem que comandar, né? E como bom comandante, ele tem as aptidões, ele tem a competência, já evoluiu esse ponto, e o cargo é dele, simples assim. E como um bom líder, ele é líder, não é chefe, né? Ele é um líder todo amoroso que mostra o caminho. E ele não é aquele líder competitivo: oh, você não pode chegar até aqui. Pelo contrário, ele faz de tudo para a gente chegar no grau dele e até mais, né? Essa é a meritocracia espiritual que eu adoro, a lei da igualdade, inclusive no amor de Cristo, quando ele vem ensinar para a gente ser igual e até mais. Então é interessante isso também. É tudo que ele quer a nossa evolução, né? É interessante que nessa hierarquia espiritual não há competição. Há reconhecimento. Mas nós já vamos falar disso. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias qualquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Aqui há uma clara diferenciação entre essa realeza terrena e a realeza espiritual, né? E aí eu tenho um tema que eu adoro em política, que é a meritocracia, né? Que é o governo dos justos. Tem uma série de obras que falam sobre a meritocracia. Eu, particularmente, a que eu mais gosto é um livro espírita, chama Leon Tolstói, por ele mesmo. Infelizmente, eu não me lembro o nome da autora, me perdoe se estiver vendo. E ali
fala-se sobre essa meritocracia, né, Raquel, que tem tudo a ver com essa titularidade de realeza da espiritualidade. Isso é fantástico, porque aí a gente vê a aplicação clara da lei do retorno, do cada um segundo suas obras. A meritocracia espiritual, ela se baseia conforme o esforço de cada um. Porque imagina, André, como seria complexo e difícil para a espiritualidade comandar a todos numa lei de igualdade, sendo que todos nós somos desiguais, diferentes em termos de aptidões, habilidades. Nós somos iguais perante Deus, mas nós somos diferentes segundo nossas tendências. Cada um está na sua evolução. Então, Deus, o Criador foi extremamente justo nessa hora que ele falou, a meritocracia espiritual é a seguinte, faz aí, de acordo com o que você fizer, você recebe. Né? A cada um segundo as suas obras, muito bem, isso é totalmente equânime, é maravilhoso. Agora, se você for comparar com o sistema competitivo, como nós estávamos falando aqui da Terra, dos títulos e tudo mais ou menos como aquela história da prova de empresa, né? Uma avaliação de promoção. Então, tem lá uma historinha que tinha um macaco, tinha um elefante e um peixinho dentro do aquário, e a prova era, o que conseguir subir na árvore ganha a promoção. Obviamente, quem vai conseguir subir é um só. A prova foi feita para aquele que tinha um quem indique conseguir passar. Então, nós nos frustramos muito com a meritocracia da Terra e muitas vezes podemos colocar até em jogo a nossa própria fé. Mas a gente não pode comparar as coisas, porque a meritocracia realmente espiritual ela é toda outra. Ela é justa, ela é soberanamente justa. Graças a Deus, então, por isso que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, a gente tem que se perguntar o porquê. Será que realmente eu estou dentro da meritocracia espiritual? Para eu conseguir os tesouros espirituais, eu tenho que entender essa dinâmica. Isso é também maravilhoso, né? Aí o nosso irmão na semana talvez diga assim, então quer dizer que o melhor sistema político não é a democracia, nós precisamos ir a Winston Churchill, né? Disse, a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que este, né? Por enquanto, não há nenhum sistema melhor que este, até porque mesmo no regime democrático, nós cometemos de forma coletiva muitos erros, alguns acertos, né? Isso tudo faz parte do nosso amadurecimento em saber escolher, né? Agora, na meritocracia, que é, sem dúvida nenhuma, o próximo degrau da governança terrena de todos os cantos, né? Aí é o conjunto de obras, né? É o conjunto de obras. E eu acho, viu, Raquel, e aí eu vou pedindo licença à espiritualidade, a você, querido amigo, querida irmã, né, que está aqui conosco, a Raquel, para fazer aquilo que se chama de futurologia, né, que não se deve fazer, mas eu acho que talvez vocês concordem comigo. Hoje, nós estamos aqui, eu estou falando com a Raquel na casa dela, não sei se ela está no celular ou no notebook, eu estou no notebook, enfim, mas nós estamos nos servindo dessa grande rede, né? Se você, por exemplo, se você tem um e-mail do Google, o Gmail, né, você vai ver que ao lado da sua caixa de e-mail, né, vai haver ali propostas, venda de produtos muito parecidos com os produtos que você gosta e procura, né? Ou seja, a rede nos conhece, a grande rede nos conhece. Então, nesta rede aqui, todos nós estamos absolutamente pelados, nus, né? Em algum momento, e aí que vem a futurologia, né? Em algum momento eu quero crer que esse sistema vai ser o sistema que vai dizer, vai chegar um WhatsApp para a Raquel e vai falar assim, Raquel, você foi escolhida para ser prefeita de Barueri, né? Porque a gente viu aqui, o sistema apontou que você reúne a maior quantidade de capacidades e qualidade para ser a gestora do município de Barueri, né? Isso é extraordinário, porque você não engana o sistema. O sistema sabe quanto você ganha e sabe quanto você tem na conta, né? Se você tem mais dinheiro na conta do que você ganha, de algum lugar veio esse dinheiro. Então, o sistema te conhece. Ele sabe as suas buscas, aquilo que nós colocamos no Google, aquilo que nós colocamos no Facebook. Nós estamos ali absolutamente nus, né? E aí que eu vou ao encontro, né, da profecia maia, que muito se falou. Se não me engano, foi 2012, né? E que eu via muito claramente aquilo a partir do conhecimento espírita,
basicamente, eles previam o fim da mentira. Não era o fim do mundo, era o fim da mentira, né? Quem estuda com mais profundidade ali. E esse sistema, de uma certa forma, ele está nos trazendo. O Grande Irmão de George Orwell, né, está nos trazendo esse sistema onde todos nós estamos absolutamente nus. E a forma como a gente interage no mundo está sendo recolocada. E muita gente está perdido com isso, né, André? Porque será que as pessoas estão preparadas para essa verdade, para essa exposição de si mesmas como são? Porque até então a gente conseguia, né? A gente estava até discutindo isso em alguns programas aí que eu participei sobre as redes, como a gente se porta nas redes. No Facebook todo mundo sorri, todo mundo tá bonito, aquela coisa toda. Até que ponto, então, a gente vai conseguir manter essa máscara no virtual, não é? Então, as relações agora, você vê que é interessante, elas passaram a ser mais virtuais, até porque o contato físico ele foi barrado por um tempo, pelo momento que a gente vive aquela coisa toda. E aí a gente teve que reaprender a utilizar a ferramenta que a gente achava que estava, uau, estou dominando isso aqui, né? Então, a gente está tendo que se comunicar aqui justamente da forma mais aberta possível, com a transparência de alma, para tentar se fazer entender. Por quê? Porque o contato Raquel e Marouço está sendo barrado por um tempo. Vai voltar quando você vai. Mas olha que chamamento importante da verdade, mais uma vez sendo instalada também por esses meios, não é? Então, a forma da gente se comunicar, da gente se comportar, está sendo realmente mexida. Eu acho isso fascinante. Eu adoro uma revoluçãozinha, assim, nessas mudanças, né? Porque é nessa hora que a gente tenta mudar um pouquinho. Milagre a gente sabe que não vai acontecer, né? Em nível global, do jeito que a gente gosta. Mas, ó, são chacoalhões importantes já, né? Vamos chacoalhar o esqueleto nessa hora, né, André? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E vamos ver o que os espíritos nos trazem acerca desta realeza aqui na sequência do nosso texto, né? É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real, né? Ou seja, é a realeza dos serviços prestados, não do berço, né? Com todo respeito, por exemplo, se a gente pega a rainha da Inglaterra, né? Eu diria que hoje, talvez, se ela serviu bem a Grã-Bretanha, eu não sei se ela serviu, isso é uma coisa que é dela, do travesseiro dela e de Deus, né? Se ela serviu bem aquele reino, agora ela pode ser reconhecida como rainha, né? Porque passaram 50, 60 anos servindo aquela nação, né? Assim como se deu com grandes reis da paz, né? Martin Luther King, Gandhi, Frei Damião, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Canto Xavier e tantas pessoas que conquistaram essa realeza, né? Através do seu suor, né? Do seu trabalho voltado e que é reconhecido pela sociedade, né, Raquel? Sem dúvida. E você sabe que quando a gente visita os lugares, né? Quem sente um pouco mais a vibe do local, começa a também pensar sobre tudo aquilo. Você olha aquela magnitude toda daquele palácio, tem visita monitorada, né? A gente consegue até na internet visitar por dentro, dá uma pesquisada, você começa a imaginar ali. E também os seriados trazem a história dela, incrível, de Diana, daqueles príncipes, duques, são títulos que não, né, se perdem de vista, né? Já pensou Príncipe André Marouço? Olha que imponência, né, André? Pensou conviver com isso? E que, ao mesmo tempo, responsabilidade. Teve uma fala dela, tudo bem, seriado de Netflix, ok, que na pandemia, sim, a gente está assistindo bastante coisa, né? Mas ela disse assim, escuta, quem está decidindo aqui sou eu, o peso da situação é grave e foi sobre a minha cabeça que a coroa pousou, não sobre a sua. Então, assim, o poder de decisão realmente deve ter sido muito difícil para ela, como você disse, se serviu bem ou não, é outra questão entre ela e Deus mesmo. Agora, é o trabalho dela que, sem dúvida, vai falar, né, por ela. Eu estava lendo hoje um poema de Chaplin, que fala sobre amor próprio, e ele só escreveu esse poema aos 70 anos. Eu estava lendo sobre a curiosidade deste poema. Olha só
quanto tempo levou para ele entender o trabalho do amor próprio, por exemplo. Então, tudo que a gente deixa na vida tem uma importância enorme. Às vezes a gente acha que não, mas tudo que a gente faz, e se a gente fala que a gente segue Jesus, ainda muito maior a responsabilidade, né, de tentar deixar alguma coisa de bom para alguém, sendo representante dessa realeza, que, embora não seja deste mundo, também é deste mundo, porque ele está aqui, ele está lá, ele está em todos os lugares, né, no nosso coração. Então, é interessante esse raciocínio que você fez, André. E esse conceito de realeza é um conceito de realeza que dentro da meritocracia, nesse conceito de realeza, dentro da meritocracia, não cabe a inveja, né? Então, assim, e nem a exclusividade. Jesus não vai ficar triste por ter lá, por ter na terra o reconhecimento de 5.000 reis. Muito ao contrário, ele quer que os 20 e poucos bilhões sejam reis, né? E tem também, né, é tudo o que ele quer, porque ele quer chamar os seus irmãos de iguais, né? E até confiar, né, outros reinos para estes reis, né? Lembrando sempre no conceito de rei-servidão, né? E também a gente não pode se lembrar, né, não pode deixar de se lembrar, Raquel, de quantos reis e rainhas anônimas não existem por aí, né? Uma mãe amorosa de uma pessoa deficiente, né? Uma esposa, um marido, uma mãe, um pai que educou muito bem o seu filho, a sua esposa, o seu marido, não importa, esteve ali sempre presente, entretanto essa pessoa cai na desgraça, por exemplo, se torna um marginal e essa criatura vai lá todo mês visitar o camarada na cadeia para dar um abraço, para dizer que ama, para levar o evangelho. Então, há uma quantidade enorme de reis e rainhas que nós, absolutamente anônimos, e tudo que Jesus quer é que a quantidade de realeza aumente, né? Sem dúvida. E daí a gente constata que essa realeza que Jesus quer que nós vivamos é da alma, realeza do espírito, onde o título ele provém do espírito, onde só somos. E se nós somos sem diferença, o sistema, como você disse, ele não é competitivo, ele é colaborativo. Jesus quer mais que se multipliquem os servidores, porque a gente também, eu já ouvi muita gente dizer que Jesus também está na evolução dele. Eu acredito que se ele está na evolução dele, deve chegar um momento que para ele também vai ser dado baixa na carteira da terra, né? Ou a gente vai ficar apegado para ele eternamente. Significa que se nós ficarmos apegados a Jesus como nosso chefe sempre, significa que nós não vamos aprender nunca a lição, né? Esse sistema de liberação, de visitar outros mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, não é assim? Ele é um sistema de crescimento. Então, Jesus é o nosso norte, nós vamos agradecer quando chegar lá onde ele quer que nós chegamos e retribuir todo o nosso amor, mas ele também tem a sua evolução, não é? Isso é interessante lembrar. Sim, sim. E vamos trazer aqui para o nosso quintal, né, que é o quintal espírita, vai por assim dizer, né? A gente pode prestar atenção quando você tem um dirigente espírita, um dirigente de reunião mediúnica que tem o perfil da servidão, né, e que goza do respeito pelo conjunto de obras, pelos frutos que traz, as coisas vão de forma muito diferente. Você percebe que a casa espírita que é dirigida dessa forma, ela é diferente. E me chama muito a atenção, talvez onde eu tive a maior aula sobre meritocracia na prática, Raquel, foi também numa reunião mediúnica, em outra reunião mediúnica que eu participava, né? O dirigente da reunião mediúnica, ele adoeceu, precisou se afastar. E aí uma outra pessoa foi escolhida para ser o dirigente da reunião mediúnica. E ali 2, 3 meses, né, era um problema de saúde que o nosso irmão tinha, que demandou que ele ficasse afastado da reunião mediúnica 2, 3 meses. Quando voltou os 2, 3 meses, né, ele frequentou a reunião mediúnica, mas assim, na vibração, né, no suporte aos médiuns, né, ficou ali um tempo, e aí depois, naturalmente, o dirigente que estava no lugar dele, ele mesmo falou, a partir de hoje, você senta na cadeira, né? Você volta a sentar na cadeira. E aí eu falei, poxa, e assim, eu percebi que havia um clima de fraternidade naquilo, né? Era como se este outro dirigente falasse assim, olha, neste caso, eu estava aqui esperando a sua volta porque você
tem melhores condições de levar adiante esse grupo. E isso não significa que um é melhor do que o outro, né? Mas um está mais pronto para servir naquela função do que o outro. E aí não tem ciúmes, não tem inveja, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem milindre, né? Porque é a realeza do Cristo que está em jogo, né? É outra história. E quando as pessoas que dizem acreditar nele e tocam um projeto tão importante como uma casa espírita praticam, é ainda melhor, porque dizem que realmente, né? Ainda mais uma casa espírita, que não é diferente de outros templos, mas assim, o exemplo tem que vir de cima. E a gente vê que realmente o exemplo vindo de cima, todos os outros trabalhadores trabalham de forma mais confortável. É dureza, né, André? Quando você vai numa casa espírita, por exemplo, como eu quem não já visualizou isso? Todos nós já visualizamos isso em algum momento. E você vê certo sistema de competição, você vê certo sistema de mas eu quero tanto aquele trabalho, e a pessoa engessa, não deixa entrar, não deixa a pessoa tentar, né? Não, porque o grupo já está formado há muitos anos. Pô, mas tudo bem, será que não pode ser renovado esse grupo? Que caridade é essa que exclui, não é? Eu não posso deixar que senão atrapalha a corrente. Espera aí, Jesus andava no meio de leprosos. Quer dizer, então, que se eu permitir a entrada de alguém, eu vou desestabilizar o trabalho? Se essa pessoa tiver em condições, o que diz que é estar em condição ou não? Então, nós temos que ter essa fraternidade, lembrando sempre desse bem comum, que Jesus, ele chamava os pobres, os humildes, né, aqueles que não tinham condição nenhuma, para que eles tivessem condição, justamente porque eram aqueles que mais precisavam. Então, é legal isso que você trouxe. Muito bom. Vamos aqui agradecer, aqui ler algumas mensagens de queridos irmãos e irmãs nossas que enviaram gentilmente, né? A Lúcia Vasconcelos, ela que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Apostos esperando o estudo da noite. Gratidão a todos. Que o alto nos conduza, né? Gratidão, Lúcia, a você por mensagem tão gentil. Boa noite, amigos. São José do Rio Preto. É o senhor Ivanir de Souza, né, que vai nos dando seu boa noite a partir da cidade de São José do Rio Preto. Lá de Berlândia, né, sempre da Fazenda Taperão, o João Bosco e a Claudiene vão também trazendo seu boa noite. De Várzea Alegre, que fica no Ceará, a nossa querida Cicinha dedica paz e luz a todos os irmãos ligados aqui na programação, né? A Zezete Freitas, boa noite, André, e querida Raquelzinha, é sempre gratificante participar desse estudo, ela que é de Toledo, em Minas Gerais. A Dilma Maria, que é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, boa noite, obrigado por mais esse evangelho que tanto nos reconforta. Nós que agradecemos, você está ligado aqui na nossa programação, nossa querida Dilma Maria. Quem está conosco também é a Maria de Araçatuba. Sou grata a Jesus pelo Evangelho no lar, me traz muita paz, gratidão sempre. E também de Uberaba, sempre presente, as jovens Elza e Isis estão ligadinhas aqui na nossa programação. E de Santo André, o Luiz está dizendo que está na escuta e manda a todos um grande abraço. Já no Facebook, a Inês Timóteo, quem mais? Paula Zamp, nossa querida amiga e irmã, olha aqui, perfeita e bela colocação, ela está acompanhando. Grande beijo nessa querida irmã que tem uma voz extraordinária, né? Abençoada por Deus. Beijo, minha querida. Mané Félix, Viviane Silveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, está dizendo que está acompanhando pela parabólica. Maria de Socorro Valente, Dorival Crovador, Maria de Fátima Rufino, Maria Dolores Cunha, que é de Araguari, em Minas Gerais, né? A Gilda Felber, de Pelotas, do Rio Grande do Sul. A nossa querida Raquel Aparecida pergunta, o livro é Leon Tolstói mesmo? Não, é Leon Tolstói por ele mesmo, né? Olha, vou fazer aqui Vou fazer a propaganda aqui da Mundo Maior. Entra lá na www.mundomaior.com.br. Eu não sei se esse livro tem, mas pode ser que ele esteja presente. Se não tiver, né, você pode acessar o Mercalivros, que é nosso também. Sem dúvida nenhuma, esse livro estará à venda ali, né? Quem nos envia aqui um namastê é a nossa querida Clarice Bertagnoni Miura. Gislaine Barbosa também deixa o seu boa noite. Direto de Ipiaú. Você sabe onde é que é Ipiaú, Raquel? Não sei, André. Pois é, então você vai descobrir agora. A Maria Lúcia Santos Salvatore nos diz
que Ipiaú é na Bahia. Um grande beijo a todos ipiauenses, deve ser assim que falas, né? Ipiauenses, provavelmente sim. E um beijo no coração de todos os baianos, sempre ligados à nossa programação. Geni Silva, de Paratinga, na Bahia, a nossa querida Ioná Carinhanha Ramos diz: a realeza de Jesus está na magnitude de seu espírito, que veio à Terra nos ensinar o verdadeiro sentido do amor. É isso mesmo. Vamos dar mais um mandadinho aqui no nosso querido Evangelho. A última, né? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. Lembrando que a primeira é a realeza do Cristo, e a segunda, né, esta outra, como ele diz, é essa humana, terrena aqui. Né? As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, abre aspas, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Fecha aspas. Né? Aqui o Espírito explica, fecha, né? Fecha o texto nos explicando sobre esta realeza de Jesus, né? E esta realeza verdadeira que se inicia muitas vezes após a vida terrena, né? É a realeza dos serviços prestados, né? E é quase sempre póstuma mesmo, né? Os grandes artistas, as obras mais bonitas que contribuíram muito, é sempre póstumamente que cai na fama. Mas você já imaginou a cara de Pilatos essa hora, né? Eu queria ser uma mosquinha para ver a cara do Pilatos quando Jesus falou assim: você tem que entender que meu reino não é daqui, camarada. Meu reino não é deste mundo. A cara de pois é, que ele deve ter feito. Mas como assim não é desse mundo? E Jesus era enigmático, mas também se ele fosse explicar certas coisas para aquelas pessoas que, como dizem, eram os nós, né? Um pouquinho mais antes, como você costuma dizer, né? Imagina ele dizer tudo que a gente já mais ou menos, já tem uma noçãozinha de como funciona a vida espiritual seria. Pilatos iria, né, entrar em surto, ele iria chamar Jesus de bruxo, qualquer outra coisa, menos reconhecer ele como filho realmente de Deus, governador desse planeta que veio ensinar. E eu queria também aproveitar, André, e mandar um beijo para essa galera que está acompanhando. Eu não tive oportunidade, obrigada pela companhia de vocês. Realmente compartilhar esse programa faz toda a diferença. E o pessoal está acompanhando aqui também, mandando mensagem para mim, André. A Elzinha, a Zezé, obrigada pelo carinho, viu? De sempre. E essa realeza de Jesus estudar hoje é muito importante para mim também, porque me faz lembrar, André, sobretudo, do rei mais humilde que a gente teve, o mais produtivo e o mais humilde, porque nenhum outro rei plantou em tão pouco tempo, tanto como Jesus plantou, né? Em 3 anos, construiu um império que dura até hoje. O único exemplo que a gente tem, né, para dar de realeza. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu até acredito, viu, Raquel, que talvez esse curto espaço de tempo se deve também a querer voltar para o seu reino verdadeiro, né? Tipo, olha, quanto tempo eu vou lá, faço o serviço e mostro para os camaradas o que eles precisam fazer. Porque o planeta é nosso, né? Ele é o governador, mas o planeta é nosso. Nós somos daqui. Ele disse, eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu não sou daqui, vós sois daqui, né? Então ele quer que nós sejamos os reis da pacificação e da construção desse planeta, né? Porque quanto mais nós fizermos, mais ele pode estudar, ele pode frequentar outras coisas, pode buscar outros desafios, né? Quando não estejamos aí tão dependentes dele, né? Então, por isso que não há essa competição na realeza do Cristo. E, por fim, contar aqui uma historinha rápida, uma vez, de uma querida irmã, amiga, né? Que estava vivendo um grande dilema na vida entre permanecer ganhando muito dinheiro, né? Ou fazer um trabalho voltado
a ganhar bem menos, mas muito mais construtivo para a sociedade, né? E ela veio trazer esse dilema, né? O que eu faço, coisa e tal, né? E evidente que a gente nunca fala, faça isso, não faça aquilo. Mas nós fizemos ali alguns exercícios, né? Para que ela tivesse ferramentas para tomar uma decisão madura, né? E um dos exercícios que eu fiz com ela foi o seguinte: falei, olha, em 10 minutos, faça uma lista com 10 nomes de conquistadores, empreendedores, guerreiros reconhecidos e amados da história terrena. 10 minutos de conquistadores, empreendedores, guerreiros reconhecidos e amados, né? Olha, passou 10 minutos, ela tinha anotado 3 nomes. Falei, ok. O último, né? Detalhe, amado. Amados, exatamente. Aí o próximo desafio, agora faça uma lista com 20 pessoas amadas, né? Que deixaram um legado de paz e de servidão e de amor para a humanidade, que são amadas e respeitadas. Eu te dou 5 minutos. Ela não precisou de 5 minutos, né? Em 1 minuto e meio ela já tinha dito os 20 nomes, né? O que a gente quer? Acho que essa é a grande pergunta. A gente quer que quando a cortina cerre, né? E haja aplauso, né? Ou haja uivos. Lembrando que os aplausos, ou vaias, melhor dizendo, haja aplausos ou vaias, né? Lembrando que esses aplausos ou vaias partem daqui mesmo, né? Da nossa consciência tranquila do serviço bem feito, né? Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos o tempo como sempre. A Bruna e o Rogério certamente já estão com o bonequinho de voodoo e as agulhinhas lá, mas então vamos logo para as nossas vibrações. Vamos cerrando os nossos olhos, aqueles que evidentemente podem e queiram. E assim nós temos condições de perceber a espiritualidade amiga nos envolver, harmonizando-nos, renovando a nossa fé, nosso desejo sincero de servir, evoluir. E esses amigos, irmãos tão queridos, quando vêm ter conosco, cuidam inclusive do ambiente que nós nos encontramos. Se nós nos encontramos em nossas empresas, né, nosso trabalho, que esse ambiente seja harmonizado para que a prosperidade, a abundância ali esteja presente, sempre de forma responsável. Se estamos em nosso lar, que a paz, o amor, a concordância, a paciência estejam presentes como resultado do hálito psíquico dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos atos. Rogamos a Jesus, esse querido irmão, aos espíritos superiores, aos socorristas do Cristo, que possam levar as nossas vibrações de amor aos nossos irmãos do Líbano, que estão passando por um momento de tanto sofrimento, que eles encontrem forças na fé, na sua história, no trabalho, e possam superar esse momento, que aqueles que partiram possam perceber o socorro que não falta por parte da espiritualidade amiga. E por fim, vamos rogando a Jesus que as nossas vibrações de amor sejam levadas a todos os nossos irmãos e irmãs que estão ali na frente do combate desse momento de aprendizado da Terra, os nossos irmãos da área da saúde, que a paz e o amor do Cristo os envolve e os proteja. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos agradecendo e pedindo licença para encerrar esse estudo. A Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão e nosso mestre. Que assim seja. Muito obrigado, minha amiga Raquel. Uma boa noite para você. Obrigada, André. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser, e a todos que acompanharam o Evangelho. Muita luz a todos.
Muito obrigado a você que nos acompanhou. Nós retornamos amanhã às 18 horas. Um grande beijo no seu coração, que você tenha uma noite para lá de iluminada. Você acompanhou Plantão